Número 179, o novo mandamento. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vamos ler, depois nós debatemos. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama o teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique, há quem se compreenda o sacrifício, quem ame e que se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Então aqui ele está falando como é, esse ambiente cristão. Muito importante isso para nós. O Cristo nos deu um novo mandamento, por isso o título é esse, um novo mandamento. O mandamento que o Cristo nos deixou não é o mandamento das leis de Moisés, né? Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vamos entrar então no texto. A leitura percebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre a absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Regra áurea, qual era a regra áurea? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa era a regra áurea. Quando nós lemos de maneira precipitada o novo mandamento do Cristo, dá a impressão que ele está só reafirmando, só lembrando a lei áurea. Mas não é, ele é diferente, e é isso que o texto vai falar. Então ele fala assim: entretanto é preciso salientar a diferença, né? O ama a teu próximo como a ti mesmo é a lei, é a regra áurea ou lei áurea, é diverso, é diferente do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Uma coisa é amar o próximo como a ti mesmo e outra amar o próximo como o Mestre nos amou. São coisas absolutamente distintas. O primeiro, mas ele vai comentar os dois aqui. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Ou seja, no primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo, independe se você está amando um ignorante, um homem violento, um homem insano ou um homem santo, porque você está amando como você se ama. Então depende do amor que você tem por você mesmo. É esse mesmo amor que você tem por você
é que você está dando a qualquer ser humano indistintamente. Esse é um tipo de amor, mas um tipo de ensinamento. Por isso que o homem não cogite da compreensão alheia, ele nem precisa que alguém entenda essa lei. Ele é que tem que entender essa lei, porque ele precisa encontrar por ele o amor próprio. E então este amor próprio ele distribui aos seus irmãos. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. Então aqui é uma coisa muito interessante, eu digo assim, só esse mandamento que o Cristo nos deixou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, estes são em particular aos cristãos. Enquanto que a regra áurea deve ser para todos os seres humanos. Tá? Por quê? Porque não seria justo um budista, um taoísta, um islâmico amar o próximo como Jesus nos amou. Ele nem conhece Jesus. Ele segue outro avatar. Então não tem sentido isso. Por isso Cristo deixou o mandamento para a comunidade cristã. Antes da comunidade cristã já existia o amei ao próximo como a si mesmo. Esse é universal para todo mundo. Todos têm que fazer isso. Independente se é budista, taoísta, confucionista, islâmico, independente, cristão. Então aqui ele vai iniciar um mandamento em particular à comunidade cristã, né? A comunidade cristã agora é uma coisa muito interessante. E aqui entra um ensinamento que eu diria assim, muito importante no momento que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa em retirar o Cristo, a figura do Cristo, os ensinamentos do Cristo, os exemplos do Cristo, do conhecimento. Olha só que interessante. E o Cristo não obrigou que todos na terra se tornassem cristãos, mas ele bem disse assim, ó, eu vou deixar os ensinamentos para os cristãos. Daí vamos lá. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. Então no momento dele reunido ele passa esse ensinamento aos cristãos. Exatamente por quê? Porque os apóstolos e todos aqueles que estavam com ele iam sair para divulgar o evangelho. Mas iam divulgar o evangelho, o conhecimento, os ensinamentos do Cristo com base neste ensinamento dele. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Bom, ele está falando bem claro assim, se nós praticássemos este ensinamento, todos da comunidade, o que Jesus fez quando esteve conosco? Ele praticou, primeiro, o regime da verdadeira solidariedade. Ele nunca tentou usufruir de tudo que lhe beneficiavam. Na caminhada que ele tinha, se tinham o que comer, ele comia. Aonde quer que ele esteja, ele comia a mesma comida que os apóstolos e todos aqueles que o seguiam. Dormia no mesmo local, da mesma maneira. Se era no templo, era no templo. Ninguém carregava uma barraquinha, um paninho para estender para ele como mestre e deitava todo mundo no sereno. Jesus nunca foi tratado com exceção. Então, nesse sentido, a solidariedade do Cristo em relação aos demais, ele nunca exigiu
absolutamente nada para ele próprio. Tudo que ele tinha, tudo que ele recebia, ele dividia com todo mundo por igual, sem tratamento diferente. Entre os discípulos, ele garante uma confiança fraternal, porque ele, apesar de ter sofrido uma traição, uma negação, ele, como o Cristo, nos mostrou que ele confiou fraternamente em cada um de nós, mesmo sabendo que um dos 12 iria traí-lo, que outro iria renegá-lo. Ele deixou que as coisas acontecessem até o último instante, até acontecer, porque entre o que eu acho que pode acontecer e o acontecer há uma enorme diferença. Nós podemos mudar a história num insight de pensamento. E em nenhum momento ele distratou nenhum dos discípulos. E a certeza do entendimento recíproco, acreditando que realmente eles estariam entendendo tudo o que estava acontecendo, mesmo Cristo sabendo que o que ele estava ensinando ainda eram coisas que levariam décadas, centenas e milênios de anos para a compreensão mais profunda disso. Mas ele sabia que havia um interesse em entender. Em todas as relações comuns, o cristão, agora ele está falando, o que essa regra, esse mandamento do Cristo nos deixa? Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo. Isso é a regra áurea. Reconhecido, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. É natural que deva surgir na comunidade cristã uma comunidade que os irmãos se amparem. Os seguidores do Cristo, os cristãos, devam se amparar, se autoajudar, se confiarem uns nos outros, né? Mas também não vamos esquecer que vai ser, na comunidade cristã, uma comunidade extremamente obsediada, porque onde há luz procuram a trevas, as trevas procuram a luz. Então vai ser um lugar onde muito obsediado. Esse é o novo mandamento, ele está dizendo, que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício. Uns vão ter que trabalhar mais, se dar mais, se dedicar mais. Outros vão compreender, entender e apoiar aquele que se sacrifica, que vem com resgate, que vem com uma tarefa, que vem com uma missão diferenciada, porque nem todos nós viemos com a mesma tarefa e temos a mesma capacidade. Então, há quem quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício. Quem ame e se sinta amado. Há os dois. Se realmente existe numa comunidade aqueles que amam, é natural que os demais se sintam amados por aqueles que amam. Óbvio, né? Então, mas se não existir esse amor, as pessoas também não se sentirão amadas. Mas aí é que está. Todos temos que amar. E se todos amássemos, todos nós nos sentiríamos amados. Certo? Quem faz o bem e quem saiba agradecer. Fazer o bem é uma coisa muito importante. Cabe ao cristão fazer o bem. Quanto ao agradecimento, nem sempre você vai recebê-lo como você imagina que vai recebê-lo, né? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para entender o bem recebido. E aí é que está o grande mandamento,
né? É importante eu compreender que ao fazer o bem, eu estou fazendo bem porque é o bem que eu gostaria de receber. É por isso que eu estou fazendo bem. Não estou vendendo a minha boa vontade. Porque quando eu cobro de maneira direta ou indiretamente, direta é assim: ah, e aí eu fiz, você nem me agradeceu. Isso é uma maneira direta de dizer que o valor que eu estou cobrando pela bondade que eu estou te fazendo é no mínimo um agradecimento. Indireta é quando eu fico aguardando. E aí a hora que a pessoa, de uma maneira ou de outra, é ríspida comigo ou não me devolve no momento que eu achava que ela deveria me devolver da mesma forma, eu espraguejo, crio uma inimizade com ela, não quero mais ver a cara dela. Digo assim, ó, um dia eu ajudei, nunca mais ajudo. Se nós entendermos que a bondade que a gente faz a alguém, a gente faz porque é a maneira como eu gostaria de que o mundo me fizesse, não a pessoa a quem você está fazendo, mas que o mundo lhe fizesse, eu não estou fazendo para uma pessoa, eu estou fazendo bem no potencial meu, e não estou realmente aguardando ninguém me devolver, mesmo a pessoa que recebeu bem e de alguma maneira retribui com mal, não importa, porque você não fez a ela literalmente, você fez a si mesmo essa bondade. Você ainda agradece a pessoa, porque quer queira ou não, ela te deu a oportunidade de você exercitar a bondade, o potencial de bondade, a energia de bondade, o pensamento de bondade, o sentimento de bondade que você tem naquele momento. Então ela foi a pessoa, o gatilho, o motivo que disparou esse lado bom seu. Ainda assim você ainda tem que agradecer ela, mesmo o mal que ela tenha te devolvido. Ainda você diz: olha, não importa, porque você me fez um bem enorme, você deixou, permitiu, confiou em mim que eu pudesse ser bom, e eu escrevi mais uma página. Você foi um encontro na minha vida que eu escrevi mais uma página de caridade, de bondade, de trabalho do bem. E jogar isso fora, impossível. Não é, é meu livro, então ninguém pode manchá-lo. Mesmo que a pessoa se torne seu maior inimigo, não guarde aquela página com carinho, tá certo? Porque é assim, a bondade que fazemos não está ligada às pessoas, está ligada ao nosso potencial de sermos bons. Que adiantava eu ser uma pessoa, um santo, e chegar aqui na terra todo mundo é santo? Como eu ia fazer caridade? Como eu ia ajudar? Como eu ia auxiliar? Não tem jeito, né? Então eu ia ter que nascer num lugar onde precisa de ajuda. Eu me formei em medicina numa cidade onde ninguém adoece. Para que serve meu diploma? Para nada. Então aí é que está. Nós temos que valorizar muito mais as nossas ações. Nós valorizamos muito menos. Nós às vezes estamos dando o braço, a atenção a alguém, e essa pessoa está revidando com ódio, com rancor. Nós não valorizamos o nosso trabalho, nós valorizamos mais o trabalho do outro. Valorize o seu trabalho, veja quanto aquela pessoa está exigindo de você. Mais entendimento, mais amor, mais apoio, mais perdão. Não é alguém tão simples, né? É alguém que exige de você diariamente. E essa pessoa nem sabe que ela está te tornando um verdadeiro cristão. O dia que você conseguir auxiliá-la, realmente você vai ser um cristão. E quem te tornou foi ela. Porque se ela não existisse na tua vida, talvez você ficaria sentado vendo TV, ouvindo passarinho cantar, nunca teria praticado bem e ainda ficar em dúvida: será que eu sou uma boa pessoa ou não sou uma boa pessoa? Ninguém me tenta, eu não me sinto em nenhum momento tomado por uma raiva, uma fúria de devolver, uma vingança, para ver se eu consigo realmente lidar com o maior demônio que existe no mundo para mim. Sou eu mesmo, o meu instinto negativo. Então,
Aí que está, eu não sei. Então, quando eu lido com pessoas que realmente me instiga, me cobra o tempo todo a postura do cristão, do discípulo, olha, agradeça a Deus. Porque essa pessoa vai pagar um preço, ó, é necessário o escândalo, mas ai daquele porque já é o escândalo. Então é necessária a pedra de tropeço, é necessária a cobrança, mas ai daquele. E ainda mais, nós devemos orar por aqueles que nos cobram mais, que nos afrontam mais, que nos perseguem mais, porque a gente sabe que a justiça o alcança. Então pede por ele, Senhor, dá um jeitinho de aliviar um pouco o karma dele, afinal de contas foi através dele que ele me ensinou a ser forte, ser cristão, ser verdadeiro e amar. Porque amar quem me ama é fácil. E se você não ama quem te ama, você é ingrato. O negócio é amar a Deus quando temos alguém que o tempo todo pisa, maltrata no pé da gente. Mas aqui nós vamos entender uma coisa que é muito importante. Eu não estou falando aqui de uma teoria masoquista. Aquela teoria que eu tenho 2 cachorros para criar, né, para cuidar. Eu vou comprar um cachorro. Eu vou num canil e alguém diz assim para mim, olha, esse cachorro aqui, ele é bonzinho. Ele faz cocô no lugar que não deve, xixi no lugar que não deve, come na hora que deve. Tá certo? Esse aqui ele vai te morder todo dia ele vai te dormir. Aí eu vou pensar assim, Guto falou que quando eu tenho um instrumento que me faz sofrer todo dia, né, eu vou comprar, quanto que é esse que me faz morder todo dia? Mas você vai levar um cachorro que te morde todo dia? É, porque eu quero crescer, eu quero ser cristão. Eu não estou falando dessa teoria masoquista, porque aí você está forçando o sofrimento. Eu estou falando de que quando o sofrimento chega à tua porta, bate à tua porta, você não imaginava que passaria por isso, não é o que você planejava, não é o que você procura, não é o que você quer, e assim mesmo, ele está ali com você. É esse o caso que eu estou falando, tá? É o caso em que talvez aquilo que você tentou fugir tanto, porque nós vivemos uma teoria hoje em dia de que a gente não pode sofrer, não pode trabalhar, não pode ter dificuldade, não pode passar desgosto, né? A gente está até levando isso para a teoria das crianças também, né? Não pode ter nada de ruim. Então não. Eu estou falando de que você faz tudo para evitar o sofrimento, a dificuldade, as pessoas difíceis, mas elas estão ali. Imagina, você tem um filho. Você não imaginou que você ia ter um filho terrível. E de repente ele vem. O que você vai fazer com ele? Então você vai aprender a conviver. Desta maneira, a teoria cristã de suportar as dificuldades, os empecilhos e aqueles que nos cobram o tempo todo, é para isso. Né? É para isso. Então ele diz aqui, ó. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e quem se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Certo? Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores. Ou seja, você pode chegar numa sala, num local, numa religião, onde ali você vai ter doutores daquela religião, indagadores, cérebros de indagadores, conhecedores profundos da teoria, da lei, das regras, mas ainda não penetraram no santuário dos corações. Há uma diferença entre eu saber cerebralmente, raciocínio, e eu saber sentimentalmente, do coração. Uma enorme diferença. Hoje nós estamos vendo como é o uso do saber cerebral, sem amor ao próximo, onde surgem os líderes religiosos, conhecedores profundos do Evangelho, parecem bíblias decoradas, sabem versículo, capítulo, de qualquer palavra que você falar,
mas constituem religiões para explorar o próximo. Ou seja, eles entendem o evangelho, parece que entende, falam até bem sobre, caminham nas linhas e nos versículos do evangelho, entendem a história, mas não penetra no santuário do coração, não os converte em cristão. É isso que ele está dizendo. Então, por isso Cristo quis deixar esse mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas é lógico que para nós amarmos como Cristo nos amou, nós primeiro temos que amar ao próximo como nós nos amamos. Primeiro tem que ter o amor próprio, tem que nascer a autoestima nossa, o nosso amor próprio, o nosso alto valor, a nossa própria admiração. E isso, então, tudo que nós desejarmos a nós, é o primeiro mandamento. Eu desejo a qualquer ser humano na terra. Daí, acabou? Não. Aí o Cristo diz assim para nós: bom, isso aqui é para todas as religiões. Agora, para os cristãos, eu vou deixar um novo para vocês. Aí ele diz: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, para nós. Você é cristão? Você quer ser cristão? Então, agora você vai ter que entender o amor do Cristo. Agora, gente, para nós amarmos como Cristo nos amou, Ele nos deu um caminho longo. Para eu amar como alguém, eu tenho que me tornar esta pessoa. Não me tornar de ser igual, mas de evoluir na mesma compreensão, na mesma visão, no mesmo entendimento. Então ele está dizendo assim para mim: cada um de nós, para todos nós, cristão, terá que se tornar um Cristo. Para conseguir amar a todos como eu vos amei. Para que vocês consigam entender como eu os amo. Eu o amo bem diferente do que o que você se ama e ama o próximo. Ama o próximo como você, desculpa. É bem diferente. Porque quando nós temos um amor por nós, quando nós amamos o próximo, como a gente se ama, nós somos muito ignorantes, nós somos muito infantil, nós achamos que muitas coisas que fazemos aos outros é bom para os outros, porque é bom para nós. Como nós somos ignorantes, fazemos péssimas escolhas na nossa vida e ainda ajudamos os outros a fazer péssimas na vida deles, achando que nós estamos fazendo caridade. Já viram isso? Pega uma pessoa materialista e me diga aqui se não é. Vamos colocar aqui claro as coisas. Fulano, uma pessoa materialista, o que ela quer para o outro? Tudo que é materialismo, que ela ame. Vamos dizer, eu me amo bastante, amo todos a minha família. Então o que eu quero para minha família se eu sou materialista? Um mundo de dinheiro que eu posso conseguir para eles também. Eu quero um mundo de dinheiro para eles. E se essa pessoa na sua família é espiritualista, sai fora, pelo amor de Deus, vai morrer pobre. Não é isso que nós temos na nossa cabeça? O materialismo, ele quer o materialismo para os outros. E aí ele vai falar: não estou seguindo o ensinamento de Jesus? Amar o próximo como eu me amo. Está vendo? Como eu me amo. Então é limitado esse amor. Ele é muito limitado. Imagina você está ali, uma mãe materialista, fala: meu filho, onde você está indo? Eu estou indo na igreja. O que é isso? Está perdendo tempo de ir na igreja, rapaz? Ah, menina, vai trabalhar, menina. Mas mãe, acontece que a vida sem Deus. O que é isso? Não precisa de Deus, não. O negócio é trabalho. Compreenderam? E se você falar para ela, ela está certa. Eu amo a ela como eu me amo. Como eu quero mais bens materiais, eu quero que minha filha também tenha bens materiais. Nessa ideia de querer ao próximo o que você quer para você, você esquece um pouquinho o que o outro quer para ele. E se você o ama, você tem que entender o que ele quer na vida dele e respeitar. Aí você ama ele mesmo. Perceberam como o Cristo não deixou isso solto? Olha só, uma pessoa que quer para o outro o que ele gosta, ele está impondo, ele está desconsiderando a opinião do outro. E se aquela filha diz assim: mãe, mas eu me sinto realizado na minha vida
na religião. Eu não sinto realizada na minha vida um status, um emprego. Eu não sinto. É assim que eu sinto bem. Não, você está enganada. Aí é imposição. Com o Cristo, a gente vai entender e vai começar gradativamente a modificar este amor. Mas lembra, o amor ao próximo como Ele nos amou. Olha bem. Então eu vou amar indistintamente todos os meus irmãos e respeitando cada um na sua evolução. Antes de eu chegar para minha filha e dizer assim, minha filha, larga de ir na religião e vai trabalhar, eu vou dizer para ela, minha filha, o que te faz feliz? Mãe, a religião. Vai, minha filha, na religião e seja feliz na religião. Até o dia que você mudar. Porque como eu te amo, eu quero que você aprenda com suas pernas, experiências, escolhas. Ora, nós temos muito tempo na vida. E se não for nessa, vai ser na outra religião, é aquilo lá, lá. Enfim, minha filha, eu te amo. E como eu te amo, eu te respeito. É isso que o Cristo nos faz. Alguém está indo trabalhar demais, o Cristo aparece e dá um grito no carro para sofrer um acidente e capotar e fala assim, não vai mais trabalhar. Alguém está nos podando, intimidando, brigando, impondo uma vontade? Deus, Jesus, os anjos, ninguém, nem teu benfeitor. Porque o bem é assim, ele ama, e quando nós amamos igual ao Cristo, buscamos o nosso amor comparado com o amor do Cristo, nós amamos a pessoa e não o que ela faz ou deixa de fazer. Porque o que ela faz de ruim, um dia ela deixa e vai fazer bom. O que ela faz de bom é para ela, não é para mim. Então quem eu amo? O ser humano, o espírito daquela pessoa. Quando eu falo de um amor do Cristo, eu consigo amar até um psicopata. Porque eu sei que um dia ele vai deixar de ser. E eu sei que um dia talvez eu tinha sido. Hoje já não sou mais. Não é isso que nós vimos na reforma íntima passada? Mas se eu amar como eu me amo, olha, eu não sou psicopata. Eu luto para não ser. Eu não vou aceitar outro psicopata. Tá vendo como é falho? Mas é a primeira regra. É a primeira. A mais completa é o que o Cristo deixa aos cristãos. Amai como eu vos amei. Aí a pergunta natural nossa, e como é que o Cristo nos amou? Agora sim, cristão, você nunca vai conseguir amar como Cristo se você não estudar o Cristo, se você não compreender o Cristo, se você não debruçar anos e anos em dedicações nos seus ensinamentos e permitir que esses ensinamentos aprofunde mais do que seu cérebro, atinge o seu coração. Porque o Cristo tinha uma coisa muito interessante, ele amava em pensamento e sentimento. E nós só estamos aprendendo a amar em pensamento. Quando acontece o amor de pensamento, quando o amor de pensamento leva mais tempo para alcançar o coração, é quando eu começo a aprender algumas coisas, imediatamente já saio cobrando dos outros. E aí, o tempo que eu perco cobrando as pessoas, eu deixo de mandar esse ensinamento para dentro do meu coração. Então, a ideia é, aprenda e ame o que você aprendeu. Depois, cobre dos outros se quiser. Então, uma coisa muito interessante para que a gente entenda que o Cristo estava nos dando um mandamento novo, porque ninguém havia nos dado. Ou seja, pela primeira vez, quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele dá a nós, a responsabilidade de se tornar alguém evoluído como ele, entender o mundo como ele entende e amar o próximo como ele amou. Ninguém nos trouxe um desafio tão grande assim. Por isso, a pergunta que
Pergunta que um cristão sempre se faz: será que eu cheguei ao nível de Jesus? Qual é a distância minha desse nível? Não, do Jesus de 2000 anos, tá? Calma lá. Do nível de Jesus, porque eu tenho que amar como Ele nos amou. Eu vou ter que olhar para um ser humano e ver com os olhos do Cristo. Enquanto eu não cheguei nisso, eu estou muito longe. Ainda tem muito para caminhar. Essa é uma maneira de ele dizer assim para nós: olha o tamanho da estrada que vocês ainda têm que trilhar. É fantástico. Ele deixou muito ensinamento nesse chamado dele. Mas também nos deixou um alento muito grande, que é: vocês podem, basta querer. É só começar. A estrada é longa, mas nunca vai ser alcançada se você não começar um dia. Né? Chega da gente ficar dizendo assim: mas Jesus é Jesus, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus, né? Não, eu não sou Jesus. Não, ele deixou bem claro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tal desafio para todo cristão que realmente seguir o Cristo. Aí é o seu objetivo, sua meta, sua finalidade.